Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Para o nosso passo a passo de hoje, trago essa fofura, a nossa boneca de pano, a boneca Ana, que troca de roupinha. Olha que fofura! Ela foi feita com auxílio da máquina de costura, mas você pode fazer ela à mão perfeitamente. Aqui no vídeo eu lhe ensino uma costurinha à mão que faz o mesmo trabalho da máquina de costura. Então, se você não tem máquina, não tem problema. E se você já gostou do nosso passo a passo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for postado. E lembrando que os meus moldes são gratuitos e esse, assim como todos os outros, já está disponível na descrição do vídeo. E qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu responderei a todos com muito carinho. Um grande beijo e vamos para o nosso passo a passo. Vou iniciar aqui posicionando o meu molde no tecido algodão para pele de boneca e vou fazer a marcação bem certinha desse molde. Terminei aqui de fazer a primeira marcação, pego o meu molde aqui de novo e vou dobrar as mãozinhas e os pezinhos, voltar com o meu molde bem certinho na marcação e fazer essa marcação que depois a gente vai fazer uma costurinha para ficar mais maleável aqui a posição dos bracinhos e perninhas. Vou recortar, posicionar no tecido novamente e com a ajuda dos alfinetes eu vou grudar as duas partes juntinhas para que não saia do lugar. Depois é só fazer o recorte. E ele vai ficar assim, gente. Agora nós vamos colocar ele na máquina de costura e costurar toda essa lateral sem deixar nenhuma aberturinha. E para você que não tem máquina de costura, peguei aqui um pedacinho do tecido e a gente vai fazer essa costurinha, gente. Vamos pegar aqui a nossa linha, botei a linha preta para que vocês enxerguem melhor. E vou fazer um pontinho. E na hora de voltar para a parte de trás, vamos pegar pelo meio daquele pontinho que a gente fez primeiro. E assim a gente vai seguindo até terminar toda a marcação que foi feita aqui. E como se fosse no molde, você vai terminar toda a marcação do molde, tá bom? Com essa mesma costurinha, passa um pontinho e volta pelo meio. E olha só como ela vai ficar na parte da frente, na parte de trás e por dentro na hora de desvirar o nosso molde, gente. Olha só como fica perfeitinha essa costura. Terminei de costurar aqui, já fiz o recorte, deixei no mínimo 5 centímetros ainda de tecido pela lateral. E cada dobrinha, cada curvinha, nós vamos fazer um pequeno pique, um pequeno cortezinho para ficar bem melhor na hora de desvirar a nossa peça e não ficar muito amarrotadinho, que sempre fica, né? Peça de tecido fica um pouquinho amarrotado nas pontinhas. Então, a gente vai fazer esses pequenos piques com muito cuidado para não recortar a costura. Depois de fazer os pequenos piques nas laterais, todinhas do nosso molde, vou fazer uma pequena abertura aqui no meio da cabeça. Vou procurar um lado, escolher um ladinho da nossa boneca e fazer a abertura. Terminei de fazer essa abertura, nós vamos desvirar a nossa boneca com bastante cuidado. E assim ficou o corpinho aqui da nossa boneca, já desvirada todinha.
E agora nós vamos para o rostinho. Para fazer a marcação do rostinho, vai estar assim o gabarito no molde, no nosso PDF. E com a ajuda de uma agulha um pouquinho mais grossa, nós vamos fazer os furinhos bem certinho em cada marcação do olhinho, nariz e boquinha. Ela vai ficar assim, gente. Vou posicionar bem certinho aqui na cabeça da nossa boneca antes de encher. E com a ajuda de uma caneta, eu vou fazendo as marcações bem certinho nos furinhos que a gente já fez. Terminei de fazer as marcações e assim ficou o rostinho já todo feitinho com as marcações feitas com a caneta. Você pode usar aquela caneta fantasminha também. Eu usei aqui uma caneta normal, tá? De escrever no papel. E vou cobrir. Sabe aquela atividade que a gente fez quando a gente era criança, de cobrir os pontinhos? Então, a gente vai fazer aqui agora, cobrir todos os pontinhos que a gente fez do rostinho. E com a ajuda aqui da tinta de tecido na cor preta e com a ajuda do alfinete, com a pontinha do alfinete, eu vou sujar a pontinha do alfinete, bem pouquinho de tinta preta, e vou cobrir por cima ali da marcação que a gente fez com a caneta. Camila, eu posso seguir logo fazendo a marcação com a tinta de tecido sem precisar cobrir com a caneta? Sim, não tem problema. Vai do desejo, vai da habilidade de vocês, tá bom? Eu prefiro assim. Fiz a marcação com a caneta, depois passei a tinta de tecido. E assim ficou o rostinho da nossa boneca, já todo pintadinho com a tinta de tecido na cor preta e a tinta de tecido na cor marronzinha. E assim ela ficou, gente. Agora aqui na parte de trás, para aquela abertura que a gente deixou, que a gente fez na hora de desvirar a nossa peça, nós vamos encher toda a nossa boneca e vamos encher bem, gente, sem pena desse enchimento, para que ela fique bem fofinha, bem formadinha. E vamos seguir primeiro enchendo pelos pezinhos. Terminei aqui os pezinhos de encher, as perninhas, e vou fazer, gente, uma pequena costura. Sabe aquela marcação que a gente fez primeiro? Então, esse tecido ele mostra um pouquinho da marcação, ele é um pouquinho fino, então dá pra ver a marcação bem certinho. E aí a gente vai encher bracinhos e perninhas e costurar bem certinho naquela marcação que a gente fez, ou você pode fazer no olho mesmo. Depois de encher as perninhas e bracinhos, nós vamos terminar enchendo todo o corpinho e a cabecinha da nossa boneca. Vou fechar essa abertura que a gente fez com o ponto invisível, que é um pontinho em cima, um pontinho embaixo, sempre na mesma posição que um pontinho foi, o outro volta, tá bom? Terminei aqui e vou puxar a minha costura e ele vai fechar todinho aqui a abertura. Faço o nozinho, arremate. Aqui na frente da nossa boneca eu já caprichei no blush e para fazer a marcação dos olhinhos eu usei aqui a pontinha do alfinete redondinha, coloquei um pouquinho de tinta de tecido branca e pinguei ali nos olhinhos e também na bochechinha para fazer aquele pinguinho de luz que fica uma fofura, gente. Olha só que lindeza. Para fazer o macacão, peguei aqui um molde, marquei no tecido, recortei e depois eu peguei aqui o mesmo tecido novamente e coloquei frente com frente, certinho, gente. Parte certa com parte certa. Com a ajuda do alfinete eu posicionei, recortei de novo as duas partes juntas e vou costurar aqui somente a parte de cima, a lateral e aqui a parte de dentro, tá bom? Prontinho, aqui está costuradinho, costurei na máquina de costura, mas você pode fazer à mão. Corto aqui, deixo pelo menos meio centímetro. Gente, eu falei 5 centímetros da outra vez, é meio centímetro de cada bordinha, tá? Que a gente vai deixar do corpinho e das roupinhas. Se eu falar 5 centímetros, gente, me perdoe, é meio centímetro. E a gente vai fazer pequenos recortes em cada pontinho, em cada lateral aqui do nosso macacão, tá bom? E com muito cuidado para não pegar na costura.
Com o macacão aqui agora, nós vamos escolher uma parte, a parte de trás, e nós vamos fazer um pequeno corte bem certinho no meio, assim, com 4 dedinhos. E vai ficar assim, gente, a abertura. E aqui onde a gente fez aqueles pequenos cortes em todas as laterais, em cada pontinho que eu falei pra vocês, pra gente fazer pequenos cortezinhos, com muito cuidado com a costura, nós vamos dobrar pra fazer aqui a gola do macacão da nossa boneca, gente. E vou costurar a mão mesmo, tá bom? Vou fazer aqui o pontinhos assim, frente e costa, usando o ponto alinhavo. E o tecido aqui que eu usei para fazer o macacão, que a gente vai usar para as roupinhas da nossa boneca, é o tricoline, tá bom? E vou fazer aqui o pontinho alinhavo na parte da gola, frente e costa, parte das mangas e a barra do macacão, as perninhas. A gente vai dobrar e fazer a costura. E assim ficou o nosso macacão todo costuradinho, feito a gola, a parte de trás, a parte dos bracinhos e a bainha aqui do macacão, gente. E agora eu vou pegar aqui um pedaço de velcro que eu já recortei e no mesmo tamanho, bem certinho, e vou costurar a mão mesmo. Um aqui na parte ao contrário, na parte de trás, e outro vai ser costurado na parte certa do macacão, um pela parte de dentro e outro pela parte de fora, para que eles se encaixem depois. Terminei da costura aqui do velcro naquela abertura que a gente fez, vou desvirar aqui o nosso macacão e ele ficou assim, gente, essa gracinha. Agora nós vamos colocar ele na nossa boneca, no corpinho aqui da nossa boneca. E ficou assim no corpinho da nossa boneca, o macacão, essa gracinha, gente. Agora para o cabelo, usei aqui um pedaço de papelão no tamanho de 35 centímetros. E com a ajuda aqui da lã, eu vou dando voltinhas em todo o papelão. Nós vamos fazer 55 voltinhas, gente. Terminei. Vou tirar aqui um pedaço da mesma cor da lã e vou amarrar ali na parte de cima. Vamos amarrar bem, gente, dando um nozinho ou até mais que um nozinho, 2, 3, para ficar bem seguro a nossa lã ali na parte de cima, e aqui na parte de baixo nós vamos recortar. E o cabelo da nossa boneca, gente, ele ficou assim. Vamos pegar aqui ela e posicionar e vamos colar com a cola quente. Vamos caprichar aqui na parte de cima com a cola quente e colar o cabelinho da nossa boneca com muito cuidado para não queimar os dedinhos à mão, gente. E ela ficou assim. Aqui na parte de trás, vou ajeitar aqui o cabelinho para ver se tá tudo ok, se vai cobrir a parte de trás. Cobriu. Vou pegar aqui um pedacinho do mesmo tecido que a gente fez o corpinho da nossa boneca, passar cola quente e cobrir aquela abertura. Depois, passar mais cola quente aqui atrás da cabeça da nossa boneca e jogar o cabelinho dela todo para trás, gente, para cobrir a parte aqui de trás da cabeça da nossa boneca Ana, a nossa boneca de pano, gente. Vou dividir o cabelo dela em dois e amarrar com um pedacinho de lã na mesma cor. E se você quiser enfeitar, colocar um lacinho, uma fitinha de cetim, fica ao gosto, ao critério de vocês, tá bom? Eu vou amarrar aqui somente com um pedacinho de lã, porque como é para minha filha, ela vai brincar, então ela vai soltar a criatividade dela e vai enfeitar do jeitinho que ela desejar, tá bom? E olha só, agora para o vestido, o vestidinho da nossa boneca, vou posicionar aqui o molde do vestido, ele vai ficar assim, gente, posicionado.
e vou fazer a marcação bem certinho no tecido, gente. Olha só como ficou a marcação, bem pertinho para vocês. Vou recortar e pegar lado certo com o lado certo de outro tecido. Você pode escolher uma outra cor também e recortar. Posicionei com a ajuda aqui dos alfinetes para ficar bem seguro e vou fazer a costura, deixando uma pequena abertura aqui na lateral, gente. Aqui a costura feita, pontinho reto na máquina de costura, mas você pode fazer à mão com aquele pontinho que eu ensinei para vocês e vou recortar deixando meio centímetros. E aquela abertura que a gente deixou, vou introduzir aqui o meu palitinho e vou desvirar a minha peça por aquela abertura. Vou levando um ponto ao outro até a abertura, vou puxar com bastante cuidado, delicadeza, gente, aqui nessa hora, tá bom? E vou desvirar toda a minha peça. Pego aqui o palitinho, a pontinha dele e vou desvirando toda a minha peça, todo o vestido, gente. Ele vai ficar assim. Essa parte aqui da costura a gente coloca pra dentro as pontinhas, tá bom? Não se preocupe que não vai aparecer, porque a gente vai fazer uma pequena costura aqui, colocando um pedacinho do velcro, o mesmo tamanho, cortei praticamente no mesmo tamanho. Vou posicionar um para frente e outro para trás, tá bom? Um lado certo e outro não tão certo, não é errado, é certo, tá bom? Um para frente e um para trás, para que eles se juntem e feche o vestidinho aqui na parte de trás. Vou fazer a pequena costura, usei a máquina de costura, mas vocês podem fazer à mão também. Ele vai ficar assim, gente, grudadinho. Grudei aqui do lado ao contrário e vou fazer a costurinha nas duas laterais aqui. Costurei, ela vai ficar assim e vamos desvirar aqui a nossa peça. Olha só como ficou a parte de cima do nosso vestidinho, grudadinho. Ela vai ficar assim, gente, essa fofura. Agora nós vamos para a saia do nosso vestido. No tamanho de 45 por 7,5 centímetros. Eu já fiz aqui a barra, tá bom? Já costurei a barrinha e vamos costurar aqui na parte de cima com um pontinho alinhavo. Vamos costurar toda a parte de cima aqui da saia, gente. Ele vai ficar assim. E terminei aqui de costurar, vou puxar e ela vai enjilhar. E esse enjilhadinho, ela tem que ficar bem certinho do mesmo tamanho ali do vestido, tá bom? Vou fazer aqui uma amarração, vou amarrar, fazer um pontinho aqui para que não solte e que ele fique assim, do tamanho que a gente mediu, que é do tamanho da parte de cima aqui do nosso vestido, para que fique bem certinho. Vou posicionar lado certo com lado certo e vou costurar por cima da costurinha que a gente fez, por cima ali dos pontinhos, para que eles não apareçam no vestido, tá bom? Você pode usar o pontinho da sua preferência para juntar a saia com a parte de cima do nosso vestido. Eu usei aqui esse pontinho, gente, que vai dando voltinhas e eu vou até o final. Com ele, o nosso pontinho chuleado. E assim ficou, gente, já costuradinho. Vamos desvirar e tcharam! Assim está o nosso vestido, gente. Vou juntar aqui parte com parte da saia e costurar somente esse ladinho, gente. Somente o ladinho da saia, tá bom? Não vamos costurar a parte do velcro, somente a saia. Costuradinho aqui, desvirando e o nosso vestidinho, o vestido da nossa boneca Ana ficou assim, gente, coisa mais fofa, não é? Vamos experimentar? Vou tirar aqui o macacão e colocar o vestidinho. Vou acelerar um pouquinho aqui o vídeo para não ficar muito longo, tá bom?
E olha a gracinha desse vestido, gente. Mas achei que tá faltando aqui uma calcinha, um shortinho por baixo. Fiz aqui a marcação já no tecido, juntei frente com frente do tecido e vou costurar aqui na lateral. A costura aqui vai ser à mão, para vocês verem como fica perfeitinha a costura à mão aqui do shortinho, tá bom? Fiz aquela mesma costurinha que eu ensinei lá no começo do vídeo. Passo um pontinho e volto com outro pontinho bem no meio, bem certinho, tá bom? E vou continuar assim em toda a marcação aqui, somente da lateral. Terminei, vou fazer o meu pequeno recorte, deixando no mínimo meio centímetros em cada lateral, em cada partezinha aqui do nosso shortinho, gente. Vou abrir aqui a minha peça, ela vai ficar assim, e vou usar aqui o elástico. Eu usei aqui o elástico daqueles finos, não tão finos. Acredito que ele seja no tamanho de 1 centímetro. Vou fazer um pequeno pontinho aqui para segurar o nosso elástico junto com o tecido bem certinho na marcação do molde. E como é que a gente vai costurar o elástico, Camila, à mão? Vou usar aqui o potinho da tinta, vocês podem usar qualquer outra coisa. Vou posicionar bem certinho aqui no meu tecido e vou puxar bem o elástico, gente. E vou seguir fazendo aquela costurinha. Passei a linha, volto pelo meio, passo de novo. Certifiquem que está passando, que está pegando o elástico e o tecido junto. E olha só como vai ficar, gente. Quando eu termino um ponto, eu faço sempre um nozinho aqui na parte do elástico, tá? Pra não soltar. E olha só como ele vai ficar. E faço isso em toda aqui na parte de cima do nosso shortinho. Sobrou ainda um pedacinho de elástico, corto o excesso, dobro no meio, ao contrário aqui, faço a costurinha que a gente já sabe, gente. Os dois ladinhos costurados. Aqui no meio, onde está a marcação do shortinho, eu faço um pequeno corte, mas não deixo chegar na marcação, tá bom? E coloco o elástico de um lado e o elástico do outro lado também, no mesmo processo, tá bom? O elástico aqui, ele tem um tamanho de 8,5 centímetros. E olha só, gente, como ele vai ficar um lado e o outro no mesmo processo que eu ensinei pra vocês ali em cima. E faço a costurinha aqui nas laterais e no meio do nosso shortinho. Ele vai ficar assim, gente. Desviro aqui a nossa peça, corto esses babadinhos que ficaram ainda, esses fiozinhos. Eu passo a cola, gente, só passar a colinha aqui, que ele não desfia mais. Vocês podem usar a cola branca, até mesmo a cola de isopor também, que funciona super bem e não vai mais desfiar o nosso shortinho, o vestido ou qualquer outra roupinha que a gente fizer, tá bom? Vou colocar aqui o shortinho, a calcinha da nossa boneca, essa fofura, e vocês vão ver como vai ficar bem certinho. E ficou bem lindinho aqui a nossa boneca, o nosso passo a passo de hoje, gente. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Do nosso vídeo de hoje, do nosso passo a passo. E fiz com muito carinho, especialmente para vocês. E qualquer dúvida, vocês já sabem, é só deixar lá nos comentários que eu responderei com muito carinho para vocês, minhas queridas amigas artesãs. E olha só a nossa boneca, shortinho, vestidinho, a roupinha, né? Tem duas roupinhas, o macacão. A minha filha fala que é uma roupinha de dormir e uma roupinha para passear. Ela amou e eu espero que também vocês tenham amado. E que tal mais um passo a passo? É só clicar.